O livro de Gênesis é um dos livros mais atacados pelo mundo, porque é o alicerce, ali está o início de todas as coisas, é a chamada de Abraão, o homem da fé. Então por isso que Satanás, seus ministros, atacam o livro de Gênesis. Mas, apesar de todos os ataques, nós temos a palavra de Deus como sendo a palavra eterna do Senhor. Jesus citou o livro de Gênesis como sendo uma história verdadeira, porque Jesus fala que no princípio Deus criou homem e mulher. Portanto, Jesus cita o livro de Gênesis. Paulo citou o livro de Gênesis quando ele fala sobre Adão e Eva. Portanto, são personagens históricos reais, porque tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo vai citá-los. Muito bem, no capítulo 18 tem uma história muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e farei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, aí está, na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho.
E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Amém. Graças a Deus. Essa é uma das passagens onde nós vemos a teofania de Deus. O que é teofania? Teofania é quando Deus se manifesta em forma de alguma coisa. Deus se manifesta em forma de fogo, isso é teofania. Deus se manifesta através de trovões, isso é teofania. Deus se manifesta através do vento, isso é teofania. Deus se manifesta através de terremotos, isso chama-se teofania. Mas Deus também se manifesta através de homens, de mensageiros ou de anjos. Também são expressões teofânicas. Vem de teos, Deus, palavra grega, e fania, aparência. E nesse caso, nós lemos que vieram aqui para visitar Abraão 3 varões. Se você ler o capítulo 19, a Bíblia diz que o Senhor ficou na presença a Bíblia diz que Abraão ficou na presença do Senhor. No entanto, 2 outros varões ou anjos foram para Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, eles tiram Ló apressadamente, e Ló chama ambos de Senhor. Veja, são 3 anjos. Abraão fica na presença, sabe como diz a Bíblia hebraica? Que Abraão ficou na presença de Yahvé, de um. Os outros 2 que foram tirar Ló, na hora do aperto, diz: assim não, Yahvé. Chama também os 2 de Yahvé. Por quê? Porque no Antigo Testamento a doutrina da Santíssima Trindade é implícita. Ainda não houve a manifestação do Filho, porque o Filho ainda não fez carnes no Antigo Testamento. Nós só passamos a entender quem é Pai, quem é Filho, quem é Espírito Santo no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus, o Filho, se fez carne e aparece no relacionamento Pai e Filho, que a gente não enxerga no Antigo Testamento. E depois que Jesus ressuscita, ele fala: não vou deixar vocês órfãos, eu volto para o Pai, mas vou deixar com vocês o Consolador, uma pessoa da mesma natureza dele, que pudesse guardar a igreja, a sua obra. Então aquelas 3 pessoas do Antigo Testamento, que estavam ocultas, que estava implícita, no Novo as 3 pessoas tornaram-se explícitas. Então, meu irmão, leu o profeta Isaías capítulo 6, o ano que morreu o rei Uzias. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os querubins adoravam a Deus, sabe como? Santo, Santo, 2, Santo, 3. Então eu vejo a doutrina da Trindade no Antigo Testamento de forma implícita, e torna-se revelada no Novo de forma explícita, porque aí nós vemos o Pai se relacionando com o Filho e o Espírito Santo hoje atuando na igreja. No primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, Deus usa uma pluralidade. Aliás, o primeiro versículo da Bíblia, do hebraico Bereshit bara Elohim, a palavra Elohim é uma pluralidade da palavra El, que é singular. Mas eu não posso traduzir para o português: no princípio criou, o verbo no singular, deuses. Não posso fazer essa tradução, mas eu sei que na palavra Elohim está a pluralidade de pessoas. Então, como eu posso? O que os judeus fizeram para explicar isso? Inventaram uma regra gramatical dizendo que o plural de Elohim é apenas a majestade de Deus. Inventaram isso. Por quê? Porque antes de Jesus vir,
Antes do ensinamento da Trindade, eles acreditavam em algo excepcionalmente interessante. O rabino Yoachim disse, escrevendo sobre a palavra Elohim, que na palavra Elohim se encerrava 3 graus de grandeza. De fato, nós sabemos que no Antigo Testamento toda adoração é trina. Toda adoração é trina no Antigo Testamento. Então o que era mistério, o que era oculto, tornou-se claro no Novo. São 3 pessoas da unidade divina. E são 3 varões que visitam Abraão. Os 3 são chamados de Yahvé, de Deus. Portanto, a Bíblia fala de 2 grandes premissas. Só existe um Deus verdadeiro. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ismael, Israel, Adonai é o reino, Adonai é errado. Ouve Israel, o Senhor Deus é um só. Jesus concordou com esse ensino. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Quando aquele escriba perguntou para Jesus qual é o grande mandamento, Jesus disse: o primeiro mandamento é esse: amarás ao teu Deus, único Deus verdadeiro. Jesus fala: só há um Deus verdadeiro. Então a primeira premissa da Bíblia é que só existe um Deus verdadeiro. E a segunda premissa é que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Como conciliar o monoteísmo com 3 pessoas? Aí está a doutrina da Trindade. O único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse capítulo 18, eu percebo os aspectos implícitos da doutrina da Trindade. São 3 que vão conversar com o pai Abraão. O pai Abraão está idoso, sua esposa Sara está idosa, e Deus faz uma promessa para Abraão. A promessa que Deus faz para Abraão é que ele vai ter um filho, mas ele já está idoso, a sua esposa está idosa. E aqui no texto sagrado tem elementos interessantes. Por exemplo, está escrito aqui no versículo de número 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Não eram simplesmente velhos, eles eram adiantados em idade. Significa que não havia mais os ciclos que Sara tinha. Os ciclos de ovulação de Sara havia cessado, porque ela era uma mulher idosa, idade avançada. A semente de Abraão, do grego esperma, ele também não tinha mais, ou se tinha, não era suficiente para procriação. Mas tem algo aqui no texto que me chama a atenção, é a fala de Sara. Sara diz assim, no versículo 12: assim, pois, riu-se Sara. Ela riu consigo mesmo. Sabe aquela risada que você dá para você mesmo? Sabe quando você acha algo engraçado, algo impossível? Então você mesmo, você não externa isso, mas você ri internamente. Qual é a simplicidade do irmão? Ninguém vê você rir, mas você está rindo. Ninguém vê. Você fala: ai, que fraqueza. Mas fica para você mesmo. Então, Sara, por quê? Porque ela pensou, olha o pensamento de Sara, irmão. No versículo 12: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido? Sabe o que ela está dizendo aqui? Que ela não tinha mais relacionamento conjugal com Abraão. Não havia mais o relacionamento conjugal, porque os seus membros estavam amortecidos. É isso que diz em Hebreus. Em Hebreus diz que os membros, tanto de Abraão como de Sara, haviam se amortecido. Ele está falando da sexualidade humana, que pode haver a procriação. Porque quando Deus criou um homem e uma mulher, o objetivo primário foi a perpetuação da espécie humana. Todo relacionamento fora do projeto de Deus, não existe potencial de perpetuação da espécie humana.
Se depender dos casamentos homoafetivos, acaba a humanidade. Se depender desses relacionamentos de homem com homem, mulher com mulher, acaba o gênero humano. Mas a bênção de Deus está na potencialidade de um homem e uma mulher produzir vida e dar perpetuação da espécie humana. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a invenção de Deus. Na invenção de Deus a vida, na invenção de Deus a reprodução, na invenção de Deus a continuidade da espécie humana. Na invenção do mundo e de Satanás acaba o gênero humano. Mas Sara está dizendo o seguinte, ela riu dentro de si. Imagina, olha que fraqueza, esses homens aí, esses varões, que até então ela não tem o discernimento, que é Deus que está visitando isso. Ela está achando que é um varão aí, olha que fraqueza desses irmãos, nem sabe que eu já tenho essa idade, eu nem tenho mais relacionamento com meu marido. Então ela ri. E ela ri e está registrado aqui. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Falou, olha que fraqueza desses três varões aí, eu nem tenho relacionamento mais com meu marido. Não tem mais. Não tinha mais nenhum tipo de vigor para isso. Não havia mais, por causa do envelhecimento. A Bíblia diz claramente, muito envelhecimento. Não era apenas um envelhecimento natural, estava além já. Quase 100 anos, Abraão não tem cansado. Então não tinha. Mas o Senhor, está vendo, irmão, que esses três varões que estão aqui não são varões normais ou regulares. Porque olha o que diz o versículo 13. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara? Mas Sara não estava lá com eles. A Sara estava na outra tenda. A Sara não estava ali naquela reunião. Abraão fez ia falar frango assado, não é frango assado, fez uma bezerra assada. E dela tinha ali a comida, eles comeram, mas Sara não estava lá, ela estava na outra tenda. Mas Sara, irmão, ela gostava de ouvir a conversa do marido com os visitantes. Tem lógica isso. Por que Sara fazia isso? Porque era muito importante as informações dos comerciantes e também das pessoas que passavam, dos viajantes, para saber, porque não se esqueçam que Sara e Abraão eram da Mesopotâmia. Eles eram de Ur dos caldeus, em uma região sofisticada, e agora eles estavam fim do mundo. Canaã era o fim do mundo, irmão. É a mesma coisa, só para você entender, não desmerecendo ninguém, mas a mesma coisa que você ter saído de Campinas e no momento você está morando no Vale de Orquimonha. Seria mais ou menos só para você entender o que é sair de Ur dos caldeus, da civilização mesopotâmica, e ir para Canaã naquele momento. Isolamento social. No deserto, lá na terra de Canaã, isolado, qualquer pessoa que aparecia é novidade. E isso está também na natureza feminina. A mulher gosta de novidade. Uma das primeiras coisas que as irmãs fazem comigo é alguma novidade, irmão. Interessante, né? É da natureza a curiosidade. E não é defeito isso não, irmão. Tá? E Sara ficava ali atento para ver o que eles estão conversando. E aí o homem falou lá, nem sei qual dos três que falou, mas falou para Abraão. Falou ele, ó. Falou com fé, né? Com determinação. Olha o versículo 10. Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Falou para Abraão. Abraão não perguntou nada disso, irmão, mas é Deus falando para Abraão. A Sara ouviu. A Sara, no versículo 11, pessoal, diz assim: e eram Abraão e Sara já velhos e aventajados. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sabe o que significa o costume das mulheres?
o ciclo menstrual tinha cessado. Como que ela ia ter filhos se ela não ovula? Não há mais ovulação no organismo de Sara, irmãos. Se não há ovulação, como que vai haver a fecundação? E ela fala, já cessou, eu nem tenho mais outras palavras, irmãos, ela não tinha mais nenhum. Os ciclos que a mulher tem são fundamentais para a vida. Há um momento que ela não tem mais, porque ela não vai mais gerar. Mas cessou, porque não vai mais gerar. Já passou o momento da gestação, já passou o momento, por isso que não tem mais ovulação. Então ela fala, já cessou o meu costume. O costume é esse, do organismo se preparar para o óvulo ser fecundado. Como não ocorre fecundação, aquilo tem que sair. Isso é do organismo humano natural. Então ela fala, não tem mais o costume das mulheres, já acabou. Então ela fez o quê? Riu-se Sara consigo. Mas no versículo 14 diz que o Senhor viu. Como? Como que o Senhor viu se ele estava falando com Abraão? Sara não estava lá. Sara riu para si mesmo. Isso significa onisciência, um atributo de Deus. É um atributo de Deus, irmão. Não, ela riu escondido, mas Deus viu. Nós precisamos ter temor de Deus, irmão. Tem gente, irmão, que é um santão na frente da esposa. Aqui não, né? Graças a Deus. Mas por aí, não. É uma santidade na frente das pessoas. É muito bonzinho aqui na igreja. É muito bozinha aqui na igreja, na frente do teatrinho. Você quer saber onde nós somos provados e aonde a gente pode ser aprovado ou reprovado? Na nossa casa. A nossa casa é o melhor local para o fruto do Espírito ser expresso. Eu lembro do pastor Randall Walker, de saudosa memória. Ele sempre tinha uma frase que eu achava muito interessante. Ele dizia assim para os cultos de obreiros: irmão, a sua esposa tem uma palavra profética para você. Por quê? Porque a nossa esposa nos conhece. Você pode enganar o pastor Alberto, pode enganar o diácono Marco, pode enganar o irmão Zé Carlos, mas a sua esposa você não engana, não. Ela conhece você. E ela vai falar na lata. Por isso que teu irmão fica nervosinho. Porque a sua mulher é uma palavra profética para te melhorar, irmão. É isso aí, Deus colocou, a mulher tem sensibilidade. Aí o homem inteligente que entende as coisas de Deus vai ter a mulher para ajudá-lo. Porque nós somos perfeitos, irmão. E tem coisas que o gênero feminino tem mais facilidade para perceber. E aqui nós vemos então algo extraordinário. Porque Sara, ela ri, mas Deus conhece, sabe o seu comportamento. E a maior preocupação nossa não é quando nós estamos com as outras pessoas, é exatamente quando nós estamos sozinhos. É exatamente quando você está na frente do computador às 10 ou 11 horas da noite e não tem ninguém, está todo mundo dormindo na sua casa. Como que você acha? Ou no celular, ou em qualquer outra programação. Aí eu tenho que ter o temor de Deus. Porque ter o temor de Deus, a hora que tem 50 policiais na sua frente, pouco improvável, né? Ter o temor de Deus, a hora que está todo mundo olhando para você. Eu quero ver o temor de Deus na sua vida quando você estiver sozinho com Deus. Só você e Deus. Vendo se você é a luz do mundo e sal da terra. Na hora que você estiver sozinho, ninguém poderá testemunhar contra você. Saiba que existe um olho que tudo vê. Saiba que existe um Deus onisciente e os seus olhos percorrem toda a terra. E nada escapa do seu olhar. E aqui a Sara riu. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Nem Abraão sabia, coitado. Porque ela riu dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Há uma lógica no fala de Sara. Há uma lógica. Estou envelhecida. Mas aí vem a contraposição de Deus. Essa palavra profética que eu quero que você guarde. Porque tem gente, irmão, que veio hoje para essa casa
desanimado, porque não vê as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida, porque não vê. Já está amanhã, na quinta-feira acaba a campanha ou o piedoso, e a pessoa não está vendo, porque tem coisas que você não vê com seus olhos carnais, tem coisas que você não percebe com o seu sentimento perceptivo carnal. Há coisas no mundo espiritual, porque você orou, porque você fez plano, porque você confiou, você exerceu fé, e há um rebuliço no mundo espiritual e você não enxerga. E é por isso que você acha como Sara, é impossível, não acontece nada. Essa é a palavra profética para a sua vida. Há alguma coisa impossível para o Senhor. Existe alguma coisa impossível? É o desafio da palavra profética para a sua vida. Existe algo impossível para o Senhor? Sara achava que havia. Sara falou: tem, eu já estou vendo, já cessou o costume das mulheres, eu não tenho mais relacionamento conjugal com meu marido Abraão, é impossível, não dá mais. Mas Deus é Deus, e Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e Ele vai te surpreender. Guarda essa palavra, porque é uma palavra profética. Deus vai te surpreender. Nasceu o menino. Irmã, eu não sei o que aconteceu passado. Eu já tentei entender isso aqui. Eu fico pensando: será que Deus começou a operar no sangue de Sara, nos seus órgãos internos? Será que Deus entrou no ventre dela e fez a ovulação de novo? Eu não sei, irmão. O que é que aconteceu com Abraão? O seu organismo, lombo na Bíblia, é essa parte do nosso aparelho reprodutor. A gente pensa que lombo é costa, né? Falei até mais chicotado no lombo. Para de bobagem. Na Bíblia, lombo é o aparelho reprodutor. Por isso que fala que Jacó ou Levi saiu dos lombos de Abraão, do seu aparelho reprodutor. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tento imaginar. Abraão vai dormir e o Espírito de Deus começa a trabalhar no sangue de Abraão. O organismo estava morto, porque a Bíblia diz que estava morto, estava amortecido. Em Hebreus diz isso. Os aparelhos reprodutivos de Sara e de Abraão estavam amortecidos, mas começou a gestar vida, porque esse é o Deus do sobrenatural. O organismo foi mudando, foi produzindo semente. Ele voltou a ter um relacionamento conjugal com Sara. Tudo que Sara falou que era impossível, Deus cumpriu. Tudo que você fala que é impossível, Deus tem poder para inverter e mudar a situação, porque não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o sorriso de Sara? Você sorriu? Então o nome do seu filho será Sorriso. Isaac. Isaac em hebraico significa sorriso. Para que todas as vezes que Sara olhasse para aquele menino, ela lembrasse que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Aleluia.